Você está acordando às 3 da manhã com o pijama encharcado e o coração acelerado? Ou está se olhando no espelho e estranhando o corpo que está ali? Um corpo que come direito, que tenta se mexer, que faz o que sempre fez e que mesmo assim está engordando na barriga de um jeito que nunca aconteceu antes. Você foi a ginecologista, provavelmente mais de uma vez, e ouviu: é a menopausa, é normal, vai passando. Ou então ouviu silêncio. Eu preciso te contar uma coisa. Isso não é normal no sentido de inevitável. É comum, sim, muito comum, mas existe uma razão fisiológica específica para o que está acontecendo com você. O seu estradiol, que cicla entre 100 e 500 pegagrams por mililitro durante a vida reprodutiva, cai para menos de 20 pegagrams por mililitro na pós-menopausa, uma queda de 95%. E 75% das mulheres que chegam ao consultório com sintomas ativos saem de lá sem nenhum tratamento. Não porque os médicos são maus, porque menos da metade deles recebeu formação específica em menopausa durante a graduação. Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso. Quero saber até onde essa conversa está chegando. E antes de continuar, o que eu vou te mostrar hoje existe na literatura médica há mais de 20 anos. Não é suplemento, não é biohacking, é bioquímica documentada, publicada em periódicos revisados por pares e que custa menos de R$ 30 por semana em qualquer supermercado do Brasil. Mas tem uma parte disso, uma diferença específica na forma de consumo, que determina se esses compostos chegam até os seus receptores ou são destruídos antes mesmo de serem absorvidos, que eu só vou conseguir te explicar completamente no final. O silêncio termina aqui. Em 2002, um estudo americano chamado Women's Health Initiative foi publicado e gerou um pânico em cascata que você provavelmente nunca ouviu explicar direito. Esse estudo suspendeu precocemente o uso de terapia hormonal em mulheres que tinham em média 63 anos quando iniciaram o tratamento. Não 50, não 52, mas ninguém fez essa distinção em voz alta. No Brasil, as prescrições de terapia hormonal despencaram mais de 70% e nunca se recuperaram completamente. Uma geração inteira de mulheres foi abandonada sem alternativa, com o conselho tácito de aguentar. Aqui está o que me incomoda depois de 30 anos acompanhando isso. A formação médica nunca se atualizou. Os dados da Febrasgo mostram que a maioria das ginecologistas em exercício hoje declara não ter recebido nenhuma formação específica sobre menopausa durante a graduação. Nenhuma. Então a médica que você procurou, que provavelmente é competente, dedicada, simplesmente não foi ensinada a ter essa conversa. E no lugar do vocabulário clínico que deveria estar lá, entra o silêncio.
Sua mãe viveu isso, provavelmente sem nome para o que estava sentindo. No Brasil, esse silêncio tem uma expressão muito específica: aguentar calada. E ela não era indiferença, era o que ensinavam a fazer. O espaço que a medicina deixou vazio depois de 2002 não ficou vazio por muito tempo. A indústria do bem-estar entrou, não para preencher uma lacuna clínica, mas para lucrar com ela. Os suplementos que prometem reequilibrar seus hormônios de forma natural chegam a custar entre R$400 e R$1.000 por mês. E pegaram uma realidade clínica real, documentada, acessível, barata, e a transformaram num produto de prateleira que a maioria das mulheres não consegue sustentar. Aqui está o que muda tudo. Os receptores de estrogênio não somem na menopausa. Eles continuam presentes em mais de 400 tecidos do seu corpo: seu cérebro, seus ossos, seu coração, sua pele, sua bexiga, sua parede intestinal. O sinal hormonal desaparece. Os receptores ficam ali, funcionais, esperando. E existe um mecanismo específico que começa no seu intestino, capaz de enviar parte desse sinal. O que acontece quando o estradiol cai não é só uma perda, é uma redistribuição de comando. As glândulas adrenais, que ficavam nos bastidores durante toda a sua vida reprodutiva, viram a principal fonte de estrogênio residual do seu corpo. E elas não foram feitas para isso. Elas produzem androstenediona, que o tecido adiposo converte em estrona, uma versão mais fraca, menos protetora. Essas mesmas adrenais também produzem cortisol. E quando o corpo está sob estresse, qualquer estresse, inclusive a própria transição hormonal, o cortisol sobe. Cortisol cronicamente elevado armazena gordura de forma preferencial no abdômen visceral. Aquela barriga que apareceu do nada, que não responde a exercício, que não some com dieta. Ela tem um mecanismo endocrinológico preciso. Em 30 anos de prática, eu vi esse padrão exato milhares de vezes. Mas entendi de uma forma diferente quando passei por ele. Eu tinha 52 anos. Era uma terça-feira cedo, estava esperando o café na minha cozinha, coisa de todos os dias, e veio uma ansiedade sem origem, sem pensamento por trás, sem motivo. Química pura. E eu era médica. O estrogênio não regula só os tecidos reprodutivos. Ele modula a síntese de serotonina no cérebro, o tônus do GABA, o neurotransmissor que freia a ansiedade, e a sensibilidade dos receptores de dopamina. Quando o estradiol cai, esses três sistemas perdem regulação ao mesmo tempo. A ansiedade que você sente sem gatilho, o sono que não vem, a tristeza que não faz sentido, não é fragilidade emocional, é neuroquímica.
Existe uma terceira camada que nunca foi discutida na sua consulta: o estroboloma, um subconjunto específico do seu microbioma intestinal, composto por bactérias capazes de converter certos compostos vegetais em equol, uma molécula biologicamente ativa que se liga aos receptores estrogênicos. O problema é esse: apenas 25 a 50% das mulheres ocidentais produzem equol de forma eficiente. A composição do seu microbioma, moldada pelos antibióticos que você tomou, pelos anos de alimentação processada, determina se esses compostos chegam até os seus receptores ou passam pelo corpo sem efeito nenhum. Sua médica nunca avaliou isso. E essa diferença explica por que duas mulheres podem comer exatamente os mesmos alimentos e ter experiências completamente opostas. Deixa eu te explicar o que está realmente acontecendo no seu corpo. As isoflavonas, a genisteína, a daidzeína, que você encontra na soja, no grão de bico, nas lentilhas, se ligam a um receptor chamado ER-beta. Esse receptor predomina nos seus ossos, nos seus vasos sanguíneos, no cérebro. A afinidade de ligação é 100 a 1000 vezes menor do que a do estradiol. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Na pós-menopausa, na ausência quase total de estradiol endógeno, até um sinal fraco chega. Uma meta-análise de 2021, reunindo dados de 1.224 mulheres pós-menopáusicas, mostrou redução de 25 a 45% na frequência das ondas de calor, com consumo regular de isoflavonas alimentares em 12 semanas. No alimento. Sabe aquele despertar às 3 da manhã, coração acelerado, sem nenhum gatilho visível? Não é ansiedade. É o pico de cortisol matinal chegando mais cedo do que deveria, porque sem estrogênio para regular esse ciclo, ele se antecipa. Estudos de polissonografia mostram que mulheres na pós-menopausa sem suporte hormonal passam até 40% menos tempo no sono profundo restaurador. E mulheres pós-menopáusicas sem nenhuma condição metabólica prévia apresentam aumento de 15 a 20% na resistência à insulina nos 2 primeiros anos após a menopausa. Não porque você comeu diferente, porque a proteção metabólica que o estrogênio oferecia silenciosamente por décadas foi embora. Eu tive uma paciente, vou chamá-la de Sônia, que chegou ao consultório no ano passado. 54 anos. Dormindo mal há 2 anos, barriga que tinha aparecido do nada. Ela me disse exatamente assim: doutora, eu faço academia, como salada todo dia e continuo engordando. Sinto que meu próprio corpo está me traindo. Ela havia consultado 2 nutricionistas. Nenhum havia mencionado o mecanismo da insulina na pós-menopausa. Quando eu expliquei que o problema não era a disciplina dela, era a ausência da proteção metabólica estrogênica que havia funcionado nos bastidores por décadas, ela ficou em silêncio por um momento.
Depois disse: então eu não estava fazendo errado? Não, Sônia. Você estava fazendo tudo certo num sistema que mudou as regras sem te avisar. E os ossos? A densidade óssea começa a diminuir já no primeiro ano após a menopausa. Nas mulheres sem nenhuma intervenção, essa perda pode chegar a 20% nos 5 a 7 anos seguintes. Não ao longo de décadas, nos primeiros anos. As isoflavonas e as lignanas alimentares têm ação documentada na manutenção da densidade óssea, mensurável em estudos de longo prazo. A semente de linhaça contém lignanas, que o intestino converte em enterodiol e enterolactona, as formas biologicamente ativas. Essas moléculas reduzem a SHBG, a globulina que se liga aos hormônios sexuais e os deixa inativos. Quando a SHBG cai, uma fração maior dos estrogênios residuais que o seu corpo ainda produz se torna disponível para agir nos tecidos. Mas, e aqui está o que quase nenhuma mulher sabe, a semente de linhaça inteira atravessa o intestino sem ser digerida de forma significativa. Essa diferença, inteira, moída, fermentada, processada, determina completamente se você está ativando esse caminho. Tem um momento em que tudo isso para de ser abstrato. É quando você entende que fez tudo certo. A academia, a salada, as 8 horas de sono que tentou ter, a água, o esforço. E mesmo assim, o corpo continuou mudando do jeito que não deveria mudar. E a explicação que te deram foi: é a idade. Não era. Isso não é envelhecimento. É uma mudança hormonal que ninguém te explicou. Você não está louca. Você não está sozinha. O que muda agora não é só o que você vai fazer diferente. É o que você vai parar de acreditar sobre si mesma. As ondas de calor não tratadas podem durar de 7 a 14 anos, não semanas, anos. A maioria das mulheres que chega até mim acreditava que ia passar em 6 meses. Não vai. E enquanto persistem, o sono continua fragmentado. O cortisol continua se desregulando no meio da madrugada. Cada mês sem resposta não é um mês neutro. É um mês em que a fisiologia avança no sentido errado. 7 em cada 10 mulheres em transição menopáusica relatam ansiedade clinicamente significativa. As taxas de depressão dobram durante a perimenopausa. Não porque algo quebrou em você emocionalmente, porque a neuroquímica mudou e ninguém foi treinado para reconhecer isso como sintoma hormonal tratável. De 3 a 10 anos depois, o que estava acontecendo em silêncio começa a aparecer nos exames. A síndrome geniturinária da menopausa, o ressecamento, o desconforto, as infecções urinárias que voltam sem parar, não se resolve com o tempo. Ela progride. E enquanto isso, a proteção que o estrogênio oferecia ao seu sistema cardiovascular começa a desaparecer. A flexibilidade arterial diminui,
o perfil lipídico muda e o risco se constrói sem nenhum sintoma visível. Nos 10, 20, 30 anos seguintes, uma em cada 2 mulheres acima dos 50 sofrerá uma fratura relacionada à osteoporose. Esse é um dado da Sociedade Brasileira de Reumatologia. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre mulheres brasileiras acima dos 60 anos, segundo o Ministério da Saúde. E a literatura médica aponta uma associação crescente entre déficit estrogênico prolongado não tratado e declínio cognitivo acelerado. Esses números têm nome, têm mecanismo fisiológico preciso e começam a se construir muito antes de qualquer exame mostrar alguma coisa. Me conta nos comentários qual desses sintomas é o que ninguém te avisou que tinha ligação com a menopausa, aquele que você passou meses ou anos acreditando que era estresse, ou cansaço, ou simplesmente em quem você havia se tornado. Eu leio cada comentário, porque o que você está carregando não é falha sua, é silêncio herdado, sistêmico, com um custo físico mensurável. Eu sei que isso é difícil. Você está sendo pedida para ir até um sistema que falhou com você e exigir que ele finalmente funcione. Mas agora você tem a linguagem que esse sistema entende. Na sua próxima consulta, faça exatamente essas perguntas. Doutora, a senhora tem alguma formação específica ou atualização em menopausa nos últimos 5 anos? Se a resposta hesitar, você já tem uma informação importante. Depois, eu gostaria de solicitar um painel hormonal completo, não apenas o FSH, mas o estradiol, a testosterona livre, a progesterona e a SHBG. Se você está tendo dificuldade para perder peso, apesar de comer bem, peça insulina de jejum. Se você tem mais de 50 anos e nunca fez, solicite uma densitometria óssea. O nome clínico é DEXA-scan. E se a médica disser que seus exames estão dentro da normalidade, você responde assim, com calma. Eu entendo que os valores podem estar dentro do intervalo de referência, mas eu estou vivenciando ondas de calor, sono não restaurador e ansiedade sem gatilho. Eu gostaria que esses sintomas fossem investigados como possíveis manifestações hormonais, não atribuídos ao estresse ou ao envelhecimento, sem que o mecanismo seja descartado clinicamente. Se essa conversa ainda não for ouvida, procure uma profissional com certificação em climatério. No Brasil, a Soban e a Febrasgo mantêm listas de especialistas credenciados em menopausa. Você não está falhando. Nunca te disseram a verdade sobre o que estava acontecendo no seu próprio corpo. E agora você entra no consultório, não como uma mulher pedindo para ser acreditada, mas como uma mulher que entende sua fisiologia, conhece os exames pelo nome e sabe exatamente qual cuidado ela sempre mereceu. A conversa que deveria ter acontecido no consultório aconteceu aqui,
Não foi descuido seu, não foi falta de força de vontade. Foi um silêncio construído ao longo de décadas. Mas eu preciso que você fique com uma pergunta depois que essa janela fechar. Quantas mulheres ao seu redor ainda estão naquele silêncio, acreditando que o que sentem é simplesmente em quem se tornaram? Tem uma segunda camada nessa conversa que eu ainda não abri, e ela pode estar anulando tudo o que você entendeu hoje, sem que você perceba. Os alimentos que discutimos agem nos seus receptores estrogênicos, mas existe um hormônio que depois dos 50 opera de um jeito completamente diferente num corpo em déficit estrogênico e que pode bloquear cada um desses mecanismos antes mesmo de eles começarem. É o cortisol. O que ele faz com o seu metabolismo, com o seu sono, com a gordura abdominal que não responde a nada? É o que vem no próximo episódio. Me conta nos comentários o que você precisava ouvir hoje e nunca ouviu. Eu leio cada um. Cuide-se. Te vejo no próximo.